Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale conosco e que tenhamos um culto de gratidão ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor nesta manhã por estarmos aqui na casa do Senhor. Que seja uma manhã aceitável, que nós possamos entregar nesta manhã tudo aquilo que nos incomoda, que está lá no nosso coraçãozinho, entregar para o Senhor, né? E que seja um momento agradável, que o Senhor fale conosco nesta manhã, por meio dos cânticos, por meio de sua palavra. Então, que o nosso coração esteja fértil nesta manhã para sairmos daqui renovados e transformados. Então, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, agradecer ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo cuidado, pelo livramento, ó Deus, que o Senhor tem concedido a cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. O Senhor ouve a oração dos teus servos, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia sermos fiéis, sermos obedientes, ó Pai, ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade, ó Pai. Nos ajuda em nossa caminhada, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, continue tendo misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por cada irmão, por cada visitante que se encontra presente nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, aceite o nosso louvor, a nossa oração e a nossa dedicação neste momento, ó Pai. Abençoa também aqueles irmãos que estão em casa, que o Senhor continue, ó Deus, dando a paz, o conforto e a alegria de estar te servindo, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa nesta manhã, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos, quem estiver preparado, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, cantando o hino do cantor cristão 330. Jesus é confiar no
linda essa canção, né? Nos convida sempre a confiar nesse Deus maravilhoso. Então, devemos praticar isso em nosso viver. Vamos orar, agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas lançados no altar do Senhor. Quem aqui tem um pedido para fazer de agradecimento? Só levanta a mãozinha. Muito bem, né? Então, nós temos sempre motivos para agradecer ao Senhor. E uma causa que os irmãos gostariam que fossem resolvidas? Tem alguém? A gente sempre tem, né? Então, devemos fazer o quê? Confiar e descansar e esperar tão somente no Senhor. Eu vou pedir para a nossa irmã Elaine agradecer pelos dízimos e ofertas, e o nosso irmão Guilherme estará orando e agradecendo ao Senhor, né, pelos pedidos que não verbalizamos, mas o Senhor conhece o nosso coração. Oremos. Gratos a Ti por estarmos na Tua casa, para aprender mais da Tua palavra e Te entoar louvores e Te agradecer, ó Pai. Ó Pai querido, acabamos de cantar esse hino tão lindo, ó Pai, que o segredo do vencer é confiar em Ti, ó Pai. Nós temos várias lutas, mas temos grandes também agradecimentos, ó Pai. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco, obrigado porque estamos aqui e obrigado também pelos nossos irmãos que estão assistindo o culto, vão assistir o culto online também, ó Pai. Esteja abençoando a vida deles grandiosamente também, ó Pai. Suplicamos pelos irmãos enfermos da nossa igreja, que o Senhor continue cuidando deles, ó Pai. Ó Pai querido, Te agradecemos pelas ofertas e os dízimos alçados agora nesta manhã, que o Senhor possa estar multiplicando as finanças de cada irmão dizimista aqui, ó Pai. Abençoe também logo mais a mensagem, fale através do nosso pastor. É isso que eu Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, ó Deus amado, nesse momento somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã, privilégio de estar aqui na Tua casa, onde podemos louvar e bendizer o Teu nome. E nesse momento também vem abençoar a cada um dos nossos irmãos que estão presentes aqui, que a Tua graça, a Tua bênção seja com cada um, dando-lhe a paz, a alegria, também para aqueles mais idosos que estão em casa, não podem vir, que a Tua graça possa estar abençoando a cada vida, dando a saúde, a paz, a alegria, e abençoando nessa manhã nós ricamente, Senhor, logo mais também com a mensagem que nós vamos ouvir, que os nossos corações possamos atentos para ouvir e receber a Tua palavra, abençoando assim ricamente o nosso pastor, a sua família, abençoando ricamente. Também a cada visitante, abençoando ricamente, Senhor. E assim nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos acompanhem uma leitura bíblica que se encontra lá em Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Amém. Então, nós temos um Deus que é bondoso, que é fiel, né, e que abençoa os seus filhos. Então, que possamos desenvolver esta fé e obedecer a esse Deus maravilhoso. E com esta fé, com esta alegria que estamos nesta manhã, vamos nos colocar em pé para cantarmos ao Senhor com muita alegria. Não dá para ver o sorriso labial, mas dá para ver o sorriso em nossos olhos, e o Senhor vê aquilo que está em nossos corações. Então cantemos com bastante alegria ao Senhor. Sacrifício
Possamos sempre lembrar disso. A nossa fé está firme numa rocha que nunca se abala, que é o nosso Senhor. E nesse espírito que possamos continuar celebrando ao nosso Deus, o adorando, cantando que também lembramos que a fidelidade dele vai além do que tudo que nós possamos imaginar. Então que a gente possa sempre permanecer firmes no nosso Deus.
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que café da manhã maravilhoso, não é? Esse banquete espiritual. Já oramos, já cantamos e agora vem a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Ele já preparou para mim, para nós e para quem irá ver o culto depois. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus pelos louvores, pela equipe de cântico, que o Senhor continue abençoando a cada um e que eles possam, ó Deus, a cada dia fazer o melhor para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu quero te entregar nesta manhã, neste momento, a vida do nosso pastor, que irá trazer a palavra nesta manhã. Usa o teu servo, Senhor, como instrumento do Senhor nesta manhã, para falar ao meu coração, ao nosso coração nesta manhã, ó Pai. Que saiamos daqui renovados, transformados e cheios da tua graça. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Bom dia, meus irmãos. É sempre muito bom estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Eu me alegro muito em estar com os irmãos nesta manhã. Estou também alegre que hoje vamos poder concluir esta série de pregações que fizemos nos últimos domingos a respeito dos frutos do Espírito Santo. Eu quero começar a mensagem desta manhã citando um versículo que não é o versículo base de Gálatas capítulo 5, verso 22, quando temos lido todos os domingos a respeito destes 9 frutos do Espírito Santo. Mas eu quero começar com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 13, quando Paulo afirma: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu vou repetir, 2 Timóteo 2, 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A palavra fidelidade tem a mesma origem, quase que o mesmo significado da palavra fé. A fé na Bíblia é fidelidade e, portanto, fidelidade é fé. Porque ninguém pode ser fiel a Deus se não for da fé. Ninguém poderia alcançar esta bênção, alcançar esta vitória. Eu comecei com este versículo porque eu quero alertar os irmãos aqui para um perigo grande, mas quase que imperceptível aqui. O perigo de ignorarmos a gravidade e as consequências de sermos infiéis. Quando Paulo diz: se somos infiéis, ele permanece fiel,
É claro que Paulo está querendo aqui destacar que a fidelidade de Deus é como se fosse um atributo imutável que ele tem, que ele não vai mudar por nossa causa. Ele não vai começar a ser infiel para dar o troco na gente. Mas por que eu estou dizendo aos irmãos que há um perigo aqui? Não sei quantos de vocês vão se recordar de quando começaram na vida cristã e vocês ouviram, isso é muito comum, especialmente nas igrejas batistas ou nas igrejas históricas de um modo geral. A gente aprende desde cedo que uma vez salvo, salvo para sempre. O meu amigo, pastor Evandro, que eu sempre cito aqui porque os irmãos conhecem muito bem e o amam bastante, eu sei disso. Tem até uma ovelha aqui, que eu não vou dizer que é o Joel, que é quase que ovelha direto do pastor Evandro, né? Toda mensagem que ele lê na internet, ele manda para o pastor Evandro e vice-versa. É uma coisa assim que, se eu fosse ciumento, eu ficaria com ciúme. Mas o pastor Evandro, meus irmãos queridos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele veio do meio pentecostal, né, de igrejas pentecostais, dos nossos queridos irmãos pentecostais, antes dele se tornar batista. E ele diz assim, que os batistas têm a melhor teologia do mundo. Ele meio que ironiza disso, porque não é que ele não concorda com essa expressão, uma vez salvos, salvos para sempre, mas ele vê o perigo disso. Por quê? Porque ele diz, olha, tem gente dentro das igrejas que você olha e você não vê um fruto de crente, um fruto de novo convertido. Mas ele diz, eu estou salvo, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Então, ele alerta para o perigo das pessoas pensarem assim, eu fui salvo, eu não perco a minha salvação, então eu vou ser um crente de qualquer jeito. E ele diz, olha, há um perigo muito grande em que as pessoas, de tanto dizerem que são salvas, há o perigo de que não tenham sido salvas coisa nenhuma. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Mas os irmãos já pararam para pensar no que é ser infiel? Rapidamente, tem um caso aí de um rapaz que foi para um outro país. Lá começou a assediar uma vendedora apenas verbalmente e está detido nesse país. A esposa e a família dele está fazendo de tudo para ele voltar, para ele ser liberado, para voltar ao Brasil, implorando que a moça retire a queixa ou não formalize a queixa. Enfim, estão dizendo, olha, ele vai aprender com essa lição, ele vai aprender a lição deste acontecimento, ele vai voltar outro. E ela está dizendo, olha, nós sabemos que ele errou, mas eu o perdoo e sei que ele vai voltar transformado. Porém, tem uma coisa, meus irmãos, nunca, enquanto houver uma pessoa neste mundo, nunca as pessoas vão esquecer do que ele fez. O que ele fez manchou a sua história definitivamente. Ser perdoado é bíblico e é uma das coisas mais lindas. Porém, ninguém apaga isto. Neste plano, neste mundo, nesta vida, ninguém apaga isto. Eu perdoei, mas perdoei porque você foi infiel.
Eu quero só explicar aqui para os irmãos uma coisinha dessa questão da fidelidade. Vocês já fizeram algum empréstimo na vida para comprar um bem maior, uma coisa que não dava para comprar à vista? Se você já fez, você sabe que você pagou juros altos. Há uma série de razões para que os juros sejam altos. A principal delas é a ganância e a covardia do governo em permitir que os bancos façam o que fazem conosco. Essa é a principal razão. Ganância e covardia do governo. Mas há uma outra razão, que é o seguinte: os inadimplentes, os caloteiros, os que não pagam, nós pagamos por eles. Então, esta é uma das razões dos juros serem altos. Tem um banco, que eu não vou dizer qual é, que quase não processa as pessoas para receber o dinheiro de volta, porque ele entende que não vale a pena. Que o gasto dessas ações judiciais e manter esses caríssimos advogados é muito maior do que o dinheiro que receberão. Então, o que é que eles fazem? Se contentam com o fato de que já cobram juros altíssimos dos que pagam, para cobrir aqueles que não pagam. Então, a infidelidade tem um preço para nós e tem um preço também para a pessoa. Rapidamente, já ouviram aquela história de que após 5 anos a dívida não pode mais ser cobrada? Né? Tudo bem, não vou entrar aqui em detalhes. Se é ou não verdade, se é uma verdade absoluta, se depende do caso ou não vou entrar nesses detalhes. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o seu histórico fica manchado. Mesmo que você não seja cobrado judicialmente após 5 anos, porém, quando você vai contratar um novo empréstimo, os bancos têm muita dificuldade em liberar, em aprovar. E às vezes não aprovam, porque simplesmente você não pagou alguma coisa lá atrás. Eu vou insistir um pouquinho ainda nessa ideia. Sabe, pagar contas atrasadas? Você só atrasou. Você pagou a multa, pagou aquela correçãozinha que tem depois, você não ficou devendo nada para ninguém. Mas o simples fato de pagar com 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, já mancha o seu currículo financeiro. Eu estou aqui simplificando a palavra, né? Porque eles usam uma palavra bonita, né, em inglês, mas nada mais é do que a história, o relato financeiro da sua vida. Bom, se somos infiéis, Deus permanece fiel. Só que é muito melhor nós pensarmos assim: eu gostaria que Deus fosse fiel a mim, que Deus continuasse fiel a mim, porque Ele é fiel a si mesmo, mas que Ele fosse fiel a mim por prazer, por alegria. Sabe, meus irmãos, um pai, uma mãe não põe para fora de casa um filho que usa drogas, via de regra. Mas é muito melhor ter um filho e demonstrar todo amor para com esse filho, um filho que não usa drogas. Os pais amam um filho que usa drogas, amam, e é louvável isto. Só que dói, machuca, e não é a mesma coisa, não é o mesmo prazer, não dá a mesma alegria. Então, eu comecei com esse versículo para dizer aos irmãos: cuidado quando pensarem assim: eu sou o que sou, mas não importa o que eu sou, porque Deus é fiel. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito desses frutos, aí sim eu quero reler Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. 9 frutos, eu já falei sobre todos eles, eu inverti a ordem semana passada, para encerrar hoje falando sobre fidelidade. O que é que Paulo está dizendo? Olha, Deus é uma árvore cheia de frutos, e nós somos os galhos desta árvore. Eu diria que Paulo está parafraseando Jesus, quando lá em João capítulo 15, disse que Deus é a videira e nós somos apenas os ramos dessa videira. Então Paulo está dizendo, olha, em Deus, no Espírito, nós podemos ter esses frutos, nós devemos ter estes frutos. Paulo não está apenas sugerindo, mas colocando estes frutos como sendo marcas distintivas, marcas que comprovarão que somos crentes e que nascemos de novo. Não é uma possibilidade remota, não é um desafio que é lançado para nós apenas, não é um estabelecimento de metas que poderão ou não ser atingidas. O que Paulo está querendo dizer é que se nós não tivermos estes frutos, pelo menos alguns deles, é como se nós estivéssemos dizendo, olha, o Espírito Santo não está em mim, o Espírito Santo não habita em mim, porque se habita, se está em mim, se está em você, certamente o Espírito Santo vai gerar esses frutos. Nós precisamos ser fiéis a Deus, primeiramente porque Deus é fiel a nós. Mas por que nós precisamos ser fiéis também no nosso dia a dia, e não apenas a Deus, assim, como se fosse uma coisa subjetiva? Porque a fidelidade, meus irmãos, talvez seja a maneira mais clara de nós provarmos para o mundo inteiro que realmente já somos de Cristo e que já nascemos de novo. Eu quero ler para os irmãos uma frase. Antes de serem atos do homem, fé e fidelidade são dons de Deus. Antes de serem atos do homem, fé e fidelidade são dons de Deus. Quando eu penso em fidelidade, eu penso numa coisa muito ampla. Há um versículo na Bíblia que fala a respeito de fidelidade conjugal que eu acho fantástico. Mesmo que eu não acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que eu não acreditasse nisso, e eu sei que tem pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a frase como um pensamento, né? As pessoas não gostam de pensamentos aí de escritores famosos, filósofos famosos. Ora, se gostam de uma frase que é atribuída a Confúcio, se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. Porque é o que dizem, tá? Que antes de Jesus dizer isso, que Confúcio dizia isto. Eu não estou dizendo que acredito nisso, estou apenas brincando com os irmãos. Se é fácil acreditar na frase, ou numa frase que alguém supostamente disse, como, por exemplo, dizem que Abraham Lincoln dizia que nem todos os que são cristãos fazem obras cristãs, mas todos os cristãos verdadeiros fazem obras cristãs. Há uma diferença. Então, se eu acredito que realmente Abraham Lincoln falou isto, se eu acredito que, Sócrates, Aristóteles, Platão disse que o homem tem que conhecer-se a si mesmo, por que eu não posso gostar e acreditar nessa frase a respeito de fidelidade conjugal que a Bíblia cita? Vamos à frase. A Bíblia diz que o homem não deve abandonar aquela menina com quem se casou. Aquela menina linda, forte, saudável,
com quem ele se casou. Ela envelheceu, já não é mais tão bonita assim, não é mesmo. Vai ser para você que ama a sua esposa ou que ama o seu esposo, né? Esta é que é a verdade. É igual ser bonito para papai e mamãe. Todo mundo é bonito para papai e mamãe. Bom, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que mesmo que fisicamente já não seja mais tão verdadeiro assim, que continuamos bonito, e o bom disso, de acreditar nisso, é que o contrário também é verdade. Eu já fui mais feio do que sou hoje. É verdade, meus irmãos. Se eu mostrar umas fotos para vocês, vocês vão falar assim, pastor, mas olha que maravilha que aconteceu na sua vida. É sério. Bom, irmãos, mas a Bíblia diz assim, olha, o homem não deve agora abandonar a menina dos seus olhos, aquela que lhe deu tantas alegrias, tanta satisfação, só porque envelheceu, só porque ficou dodói, você agora descarta. Fidelidade conjugal, além de várias outras coisas, passa por isto, meus irmãos. Lealdade. Lealdade. Agora, vamos pensar de forma prática. Por que não também fidelidade à família? Não faz muito tempo eu pregava aqui sobre um outro assunto e eu falei de uma coisa que foi moda na Europa, cruzou o Atlântico e virou moda também nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos se espalhou para outros lugares e já chegou até nós, já faz algum tempo. Os países vão se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo, e aí o que dizem é o seguinte, que vai chegar, ou que já chegou o tempo, em que os filhos estudam, sim, ficam doutores, ficam donos de si, cheios de si, começam a trabalhar e a ganhar um dinheirinho, compra um ou uma, nunca sei se é um ou uma, kitnet, compra um apartamentozinho de 32 metros quadrados, uma gaiola, e vai morar só. É o charme, é o sonho de muita gente. Mas sabem o que é isto? Isto é infidelidade. Porque seus pais só serviram, só prestaram, só eram suportáveis, agora eles estão velhos, caducos, ou mesmo que não sejam velhos e caducos ao pé da letra, mas são antiquados, as suas ideias não batem com as suas. Mas não é fidelidade. Você falar assim, eu vou morar só. Por que você não foi morar só quando nasceu? Por que você não foi morar só quando não podia? Quando não tinha cultura? Quando não tinha salário? Por que não foi morar só? Por que só agora? Agora que você poderia dar... Eu não vou dizer dar dinheiro para os seus pais, não. Mas pelo menos não dá despesa. Agora que você poderia se bancar, você vai embora. Agora que você poderia ajudar seus pais fazendo companhia. Não precisa pagar o combustível, pagar o estacionamento, levar no seu carro. Agora que você poderia ir junto ao médico com seus pais, você vai embora. Seus pais passaram a vida inteira levando você a médico, cuidando de você, acompanhando você até a escola para você não ir só. Agora que você poderia retribuir, dizendo, eu vou esperar meu pai no ponto de ônibus, para vir andar 300, 500 metros com ele até em casa, batendo papo com meu pai, perguntando como que foi o dia dele. Agora que você poderia fazer isso, você vai embora. Isso não é fidelidade. Mas tem mais coisas, irmãos. E eu tenho dito nas últimas pregações, eu quero ser prático. Prático.
Vamos falar um pouquinho também sobre igreja. Este assunto eu já tratei, já conversei com diversos pastores. Diversos. Não foi um nem dois, não. Acontece muito nas periferias. Minha igreja é uma bênção. Minha igreja é boa. É quase a mesma história da família. Quase a mesma história. Até criar asas. Até arranjar trabalho. Agora vou aproveitar e brincar com a Elaine. Vai morar no começo do começo da Vila Andrade e fala assim, estou morando no Morumbi. Deixa o Morumbi saber disso. Né? Ah, a igreja do Capão não me serve mais, não dá mais para mim. Eu quero ir para uma igreja que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha isso, que tenha aquilo, e aí vai enumerando as coisas que você sonha com a outra igreja. Não quero dar paulada nas minhas ovelhas hoje, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Sabem por que as pessoas vão embora? Porque elas não são capazes de semear aqui o que elas querem encontrar lá, ou que acham que lá já tem. Elas não se sentem ou não são capazes de fazerem o melhor por essa igreja, por isso que não vem a hora de ir embora. Fidelidade, meus irmãos. Sabem, a sua igreja já fez tanto por você. Você sabia disso? Que a igreja já fez muito por você? Eu não estou falando de cesta básica, não, meus irmãos. Não estou falando de ajuda social, assistência social. A igreja já fez muito por você. Quando você mal sabia cantar, a igreja apreciou. A igreja achou lindo o dia que você veio aqui à frente e cantou pela primeira vez. A igreja ficou com um sorriso, ó. Aí agora tem gente que acha, e aqui eu não estou insinuando nada para nenhum dos irmãos da equipe de cânticos, absolutamente, né? A gente vê, por exemplo, eu vou citar só um caso, a evolução do Eli. Mas o que é que eu quero dizer para os irmãos? É que o Eli tem que saber disso. Que quando ele mal sabia segurar um instrumento, lhe foi dada a oportunidade de vir tocar aqui, e nós ficamos com um sorriso na orelha. Porque a igreja é assim. Como a igreja investe, como a igreja acredita nas pessoas, meus irmãos. A igreja valoriza as pessoas. Eu nunca vi, nunca conheci um lugar neste mundo que valorize tanto pessoas como a igreja. Nunca vi. E olha que eu já atuei na área da educação, já atuei na área administrativa com recursos humanos, mas eu nunca vi empresa nenhuma, lugar nenhum do mundo fazer o que a igreja faz. A pessoa vai mexer nesse negócio aqui da mesa de som, não sabe nem como liga. E a igreja vem, alguém vem e ensina, e a pessoa erra, e ao invés de ativar um microfone, desativa outro. Ao invés de passar a letra de um hino de um jeito, passa de outro. É ou não é verdade? Porque a igreja ama. Mas aí a pessoa se desenvolve e começa a sonhar. E o diabo começa a colocar no ouvido da pessoa e na cabeça da pessoa, desculpe, que a pessoa precisa ir embora. Fidelidade, meus irmãos. E aí eu vou deixar aqui esse lado prático para falar para os irmãos, nós precisamos ser fiéis em nossas relações. Eu tinha 16 anos de idade quando me converti, já aos 17 me sentia chamado para o ministério pastoral. Aos 18 eu fui para o seminário. Quando eu fui para o seminário, me deram uma lista, quando eu fui lá para conversar, né, uma lista de coisas que eu tinha que apresentar.
eu tinha que levar para o seminário, senão eu não entraria, senão eu não seria aceito. Uma carta de apresentação da igreja, da diretoria da igreja, uma carta pessoal do pastor da igreja, uma carta de pelo menos 3 comerciantes da cidade, atestando a minha idoneidade financeira, que eu não tinha dado calote, que eles desconheciam isso. Naquela época não tinha muito esse negócio de consulta online, instantânea aí de CPF, né? Então tinha que ter essas cartas. Porque, meus irmãos, entendia-se que para ser pastor tem que ter caráter. Foi-se a época, né? Mas naquela época era assim. Para ser pastor tem que ter caráter. E então, eu quero dizer para os irmãos que fidelidade tem que ser uma coisa muito ampla em todas as nossas relações, em todos os nossos relacionamentos, todo o nosso caráter, todo o nosso caráter. Só para os irmãos terem uma ideia, não faz muito tempo, nós tivemos alguém aqui na igreja que me procurou e disse que queria ser pastor. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar nesse sentido. Em menos de uma semana, já na primeira semana conversando com a pessoa, descobri que a pessoa tinha problemas com o nome sujo. Até para comprar o carro, teve que comprar no nome do pai. E aí eu chamei a pessoa e falei, olha, primeira coisa é estancar isso aí. Primeira coisa é estancar isso aí, resolver isso aí. Como é que pode um pastor de uma igreja não poder comprar um carro financiado no seu nome? Imagine que meu pai não fosse vivo, eu ter que procurar um irmão da igreja e falar assim, olha, eu só tenho 10 mil e quero comprar um carro de 30. Podemos financiar esses 20 no seu nome, o carro fica no seu nome e eu vou pagando? É feio isto, não é? Muito feio isto. Então, fidelidade, meus irmãos, é algo muito, muito amplo. Mas eu quero ler para os irmãos a Andressa pediu para eu não tossir aqui ao microfone, porque é muito ruim para o áudio depois, mas acabo esquecendo. Eu quero ler para os irmãos este versículo aqui. Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Meus irmãos, Deus é um Deus fiel por inúmeras razões. Mas uma delas é que a fidelidade de Deus é aquilo que lhe dá base para ser compassivo e misericordioso sempre. Deus é longânimo, Deus é eterno, Deus é cheio de benignidade para conosco. E isto vai se renovando cada manhã. Nós não poderíamos jamais pensar na possibilidade de sermos fiéis em alguma coisa, não fosse o fato de sabermos que Deus é fiel em continuar nos amando, em continuar gostando de nós, em continuar nos guardando e nos protegendo, não obstante os nossos deslizes, as vezes em que nós nos afastamos dele. Só para lembrar aos irmãos a figura de linguagem ovelha, né? Por que nós somos chamados de ovelhas? Porque Deus é chamado de pastor.
Uma coisa depende da outra. As ovelhas, muito embora sejam essencialmente dóceis, brandas, não sejam hostis, mas as ovelhas têm uma característica, que é a característica de se distrair e de se afastar da segurança do rebanho. A ovelha se deixa enganar muito facilmente, é um dos animais mais fáceis de se enganar. Só que Deus é aquele pastor que está cuidando das ovelhas ali no pasto, a ovelha se distancia, ele vai lá e busca, traz de volta. Mais um pouco a ovelha vai de novo, ele vai lá novamente e atrás de volta. Porque Deus é compassivo. O nosso Deus é um Deus zeloso, rico no seu amor e na sua fidelidade. Quando a fidelidade se torna mais difícil, ela é mais necessária. Esta frase revela que a fidelidade é um desafio. E é algo que às vezes escapa por entre os dedos, é um deslize, é um descuido assim, uma fração de segundos. E ela já ocorre, ou seja, ocorre a infidelidade. Porque a fidelidade, ela vai escorregando de nós. Só que Deus, na sua infinita fidelidade, está sempre trabalhando conosco para que nós entendamos que a fidelidade é algo que precisa ser construída, adquirida pouco a pouco. Está difícil, é desafiador manter o temor ao Senhor? Pois é exatamente aí que a fidelidade vai se tornar muito, muito necessária. Fidelidade em coisas pequenas é uma grande coisa. Eu vou ler duas frases juntas. Deus não quer nada mais do que fidelidade de nossa parte. Então, primeira frase, fidelidade em coisas pequenas é uma grande coisa. E Deus não quer nada mais do que fidelidade de nossa parte. Quando eu li estas duas frases, eu me lembrei da parábola dos talentos. A parábola dos talentos se resume, talvez, a dizermos o seguinte: seja fiel no pouco, que Deus colocará você sobre o muito. Né? Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos dará grandes coisas. A fidelidade precisa ser construída aos poucos, dia a dia, passo a passo, porque, como eu já disse no início da pregação, ela é uma marca distintiva de quem nós somos perante Deus. Eu vou citar mais uma vez o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Conta-se que Abraham Lincoln recebeu uma indicação de um homem para ser ministro da Justiça. E aí ele se lembrou de que um dia ele estava aguardando uma carruagem. Sim, Abraham Lincoln foi do tempo de carruagens. Eles estavam aguardando para uma viagem. E aí uma senhora quis embarcar, precisava também fazer aquela viagem. Mas um congressista a impediu de embarcar, porque não havia 2 lugares, havia só mais um lugar. E ele disse para ela: olha, eu tenho a prioridade como congressista, eu preciso fazer essa viagem. E a senhora teve que esperar para viajar no dia seguinte. Quando
fizeram essa indicação, Abraham Lincoln disse: não, eu não posso dar a um homem o privilégio de cuidar da justiça deste país que eu tanto amo. Um homem que poderia ter, com a sua saúde, com o seu vigor, montado em um cavalo, ter feito aquele percurso mais rápido do que nós na carruagem ou na diligência, mas ter dado a prioridade àquela senhora. Eu não posso fazer isso. Aí os irmãos poderiam, me perguntar: mas então Abraham Lincoln estava na carruagem, viu isso acontecer e depois, meses depois, tomou essa decisão porque achou injusta a atitude do homem? Não apenas por isso, mas porque Abraham Lincoln desceu da carruagem e falou para aquela senhora: a senhora não vai esperar para o dia seguinte, pode subir, siga a viagem. Montou em seu cavalo e fez a viagem que precisava. Os irmãos estão entendendo o que é fidelidade, respeito às leis? Estatuto do idoso, coisa recente em todos os países. Recente, história recente. Estatuto do idoso não tem um século em lugar nenhum do mundo. Mas na cabeça e no coração de Abraham Lincoln já existia o Estatuto do Idoso, o respeito ao idoso. Eu quero citar mais uma frase aqui. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. O temor reverente a Deus é a chave para a fidelidade em qualquer situação. Eu gosto de pegar os textos bíblicos e tentar entendê-los de forma prática. Uma vez Jesus disse que se alguém faz 99 vezes a coisa certa e não faz mais uma vez, portanto, a 100ª vez a coisa certa, não adianta nada. Os irmãos sabiam que Jesus falou isto? Que não adianta. O que foi que Jesus quis dizer com isto? Que a fidelidade é algo que precisa ocorrer em cada momento que se fizer necessária. Porque se você não for fiel, como um temor a Deus, como uma reverência a Deus, com a certeza de que está fazendo para Deus, então não adianta fazer uma vez, duas, três e depois não fazer mais. Talvez seja por isto que o apóstolo Paulo disse que nós devemos servir aos nossos patrões como se estivéssemos servindo a Jesus, Imaginem nós trabalharmos com a ideia de que Jesus é o dono da empresa onde trabalhamos. Jesus é o nosso encarregado, é o nosso chefe, é aquele que está passando as diretrizes do dia a dia. E aí você trabalha bem e cada vez melhor, porque é o prazer de estar servindo a Jesus. O chefe é ruim, o chefe às vezes se contradiz. Não importa, você faz como se estivesse fazendo para Jesus. Eu quero concluir com o Salmos 89. Eu já citei o Salmo 86, verso 15. Agora quero citar o Salmo 89, verso 8.
quando o salmista diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Meus irmãos, envolto em tua fidelidade. Para o salmista, a fidelidade é como um manto que envolve o próprio Deus. É como se fosse a membrana do ovo, né? Que faz com que tudo fique ali, né? No devido lugar. E é por causa dela que a casca se forma. Não é verdade? Então, o que o salmista está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que a fidelidade é aquilo que faz resplandecer a glória de Deus. Nós não amaríamos a Deus, nós não nos devotaríamos a Deus se Deus fosse uma coisa hoje e outra amanhã. Nos tratasse de um jeito hoje e de outro jeito amanhã. Eu vou contar aqui para os irmãos uma coisa, e não é para me justificar não, tá? Porque eu sei que às vezes eu sou muito duro. Não é para pedir mais compreensão aos irmãos que eu vou citar isso. Mas eu fiz um curso há uns 500 anos atrás sobre liderança. E neste curso, o autor dizia que chefes, gerentes, líderes de equipes não podem ser dúbios nas diretrizes que dão, nas regras que colocam para os seus liderados, nas ordens que dão aos seus subordinados, porque o subordinado precisa saber quem é o seu chefe. Eu conheço uma situação muito específica de uma pessoa que um dia é um anjo, um dia da semana, 1 ou 2 vezes por ano. Não é sempre não, tá? Esse caso específico que eu conheço. É uma pessoa que está quase sempre com a pá virada. Mas de vez em quando está um doce. E aí, quando essa pessoa está um doce, as pessoas brincam e dizem assim: não se alegra não, não fica alegre não, que amanhã vem coisa, que logo logo vem coisa. As pessoas sabem que o coice está a caminho. Sabem. E aí, nesse curso, a pessoa dizia o seguinte: vai dar coice? Dê coice todo dia. Porque aí os liderados sabem que se chegar atrasado, leva um coice. Leva uma bronca. Se não cumprir a tarefa, leva uma bronca. Mas ele sabe. Ele está sabendo disso. Não seja aquela pessoa que hoje está tudo bem, passa panos quentes e amanhã dá uma bronca. Seja uma pessoa que as pessoas saibam quem você é. Bom, meus irmãos queridos, nós sabemos quem Deus é. E aí eu finalizo a mensagem de hoje, voltando para o fato de que eu estou tentando estimular os irmãos, de que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Deus é amor. Então, não custa nada nos amarmos um pouquinho mais. Deus é alguém alegre. Deus é alegre. Deus se alegra com o que faz, com o que realiza.
A Bíblia mostra, já na criação, Deus fazendo a mim, você, Deus criando cada um de nós e dizendo, bacana demais o que fiz. Deus se alegrando no que fez. Deus é um Deus alegre. Quando Davi começa a alimentar o sonho de construir o templo, e isso era revelação de Deus, antes Davi começa a investir em cantores, em sacerdotes, para fazer um monte de coisas que não se fazia até então nos cultos, nas reuniões. Porque Davi entendia que Deus é um Deus alegre, que Deus precisa de pessoas que o adorem com alegria. E aqui não tem nada a ver com ser espalhafatoso liturgicamente, mas ser alegre na adoração. Deus, meus irmãos, é um Deus de paz. Sim, Deus é um Deus de paz. Então não nos custa semear a paz, ser pessoas pacíficas, pessoas que não tomamos ou que não tomam partido para o lado errado, tomar o partido da igreja, ficar do lado da igreja sempre, e não do lado de um ou de outro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Paz na família. Seu irmão aprontou, seu pai exagerou na disciplina. Chegue para o seu irmão e fale assim: papai talvez tenha exagerado, mas ele nos ama tanto. Isto é ter paz e ter este fruto do Espírito como paz. É trazer harmonia, equilíbrio nas coisas. Eu não falei isto quando falei sobre paz. Deus é um Deus longânimo, aí eu vou juntar com benigno. Longânimo, um amor paciente, e benigno, uma bondade, um amor que vem das entranhas, né? Que é como se fosse nosso rim ou nossos rins. É aquilo que não faz mal. Então Deus é um Deus que ama sempre e que jamais faz mal. Eu quero ser como Deus. Eu gostaria de ter esse fruto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Eu quero ser um pouco mais paciente. Andar mais uma milha. Andei uma e não foi suficiente. Mais uma. Vamos andar milhas e milhas juntos e vamos nos tornar incapazes de pensar mal, muito menos de fazer mal ao outro. Porque o amor não faz mal. Para tentar aqui concluir, dando uma pincelada rápida, eu quero ter bondade, não aquela bondade de apenas pôr a mão no bolso para ajudar alguém financeiramente. Não. Eu quero ser bondoso além disso. Eu quero ser bondoso. Sabe, você trabalha numa escola e a sua escola foi selecionada para o Enem, né? Para fazer aquele exame, que tem sempre alguém chegando atrasado. E você está lá no portão nesse dia. É você que vai trancar o portão. Você está vendo alguém correndo, desesperado, atravessando a rua, quase sendo atropelado. Faz de conta que o cadeado enguiçou na hora de você dar aquele estalo ali para ele travar. Faz de conta que a chave não encaixou. E abre o portão. Deixa o portão um pouquinho mais aberto para que a pessoa entre.
E isto é ser bondoso, né? Você trabalha numa empresa, vai contratar alguém, você sabe que aquela pessoa não preenche todos os requisitos da vaga. Mas você olha no olho daquela pessoa e aí você sente uma empatia. Porque Deus é que faz com que sintamos empatia. E aí você usa a sua autoridade, é sua a palavra final. Está com você a decisão? Contrata, dá uma chance para a pessoa. Até porque eu duvido que algum de nós aqui não tenha recebido alguma chance. Deixa eu brincar com o James. O James está ali escondidinho, lá à porta, recebendo as pessoas. Eu vejo só a sombra dele aqui. James, você já fez 30 anos na Casas Pernambucanas? Não, mas está quase, né? 27. Olha, meus irmãos, nunca conversei com o James sobre isso, mas eu duvido que o James, quando começou na Casas Pernambucanas, eu duvido que ele não se lembre disso e que ele não tenha alguma gratidão por isto, de que alguma coisa faltava no currículo dele, mas ele foi contratado. Talvez nem, desculpe, talvez nem tivesse experiência, mas foi contratado. Eu me lembro quando eu vim para São Paulo, eu não quis vir direto procurar a igreja para pastorear. Eu primeiro procurei trabalho, porque eu queria trabalhar secularmente para não depender totalmente da igreja. Me lembro como se fosse hoje. Eu não tinha experiência naquela área que eu procurava o trabalho, mas eu fui contratado. E não me esqueço disso até hoje. Não me esqueço. E tenho gratidão a Deus. De vez em quando eu me lembro daquela pessoa e oro por ela, para que Deus a abençoe. Meus irmãos, precisamos ter esses frutos, porque esses frutos são qualidades de Deus, e as qualidades de Deus em nós seriam maravilhosas se pudessem ser vistas em nós. Deus, além de bondoso, é um Deus manso e um Deus que tem domínio próprio. Deus é manso, meus irmãos, porque Ele poderia eliminar da face da terra, no mínimo, metade da população não seria digna de existir. E eu sou tão grato a Deus por isso, porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, e não é falsa humildade, não. Eu faria parte dessa metade que não é digna de continuar existindo. E aí eu fico pensando, como Deus é maravilhoso. Algumas igrejas cultivaram a expressão, Deus é lindo. E neste sentido, meus irmãos, Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. Porque Deus não me arranca fora. Não arranca minha cabeça fora. Deus é manso para comigo. Ele está com a espada na mão. Eu estou de joelhos, prostrado diante dele, como Saul estava diante de Davi. Mas Deus não arranca a minha cabeça fora. E aí, até parece impossível dizer que Deus é alguém que tem domínio próprio, né? Mas tem sim. E muito, muito, muito. Todo o poder, e ele se controla para não trocar as mãos pelos pés. Deus se controla para não ser vingativo conosco. Bom, é por isso que estamos nessa manhã dizendo que Ele é fiel. Fiel para continuar amando, sendo pacífico conosco, sendo temperante, sendo longânimo, benigno, enfim, tudo o que Ele é para conosco. Que Deus nos abençoe
e que nós possamos ter o desejo de ser melhor, cada vez melhor diante de Deus. Eu vou terminar relembrando aos irmãos uma musiquinha que eu já cantei aqui. Eu vou cantar só um pedacinho para os irmãos. Essa música, eu estava no seminário e a gente brincava com um possível erro teológico dela, mas agora não vai dar tempo de brincar com os irmãos sobre isso. Mas é uma musiquinha que eu acho que nem o irmão Márcio, nem o irmão Francisco, que já são assim, né, 15 para as 3, nem vocês vão lembrar dessa música. Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai dentro do meu coração. Deus completa o incompleto que existe em mim. Deus completa o incompleto que existe em mim. Já ouviram essa música? Não, né? É muito antiga. Deus conhece o meu desejo de ser bom e de servir melhor. Deus sabe que ao escolher falar sobre estes frutos do Espírito Santo, não tive a pretensão de dizer que tenho todos eles, nem mesmo alguns deles, assim como sendo a marca registrada da minha vida. Mas o meu desejo era dizer para os irmãos que, de vez em quando, eu tenho algumas dessas qualidades, só que eu gostaria de tê-las mais vezes, mais tempo, mais duradouras, mais claras na minha vida. E que Deus tivesse misericórdia de mim e talvez também de você, para que nós completemos a nossa jornada e glorifiquemos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Ele nos abençoe. Nós vamos... Eu falei Márcio, eu esqueço Márcio, que tem 2 Márcio, né? Tem um Márcio 15 para as 3 e um 25, né, para as 3. Os irmãos... A família que nos visita não sabe disso. 15 para as 3 é aquela pessoa que está quase sendo chamada para a glória, né? E antes de 15 para as 3 são aqueles que têm mais tempo ainda, humanamente falando. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer ao Senhor por toda a sua bondade e fidelidade para conosco. E depois vamos terminar cantando. Irmãos queridos, rapidamente eu quero lembrá-los de que eu tenho pedido para os irmãos orarem, para nós podermos decidir quando que voltaremos com o culto da manhã e o culto da noite. Por enquanto estamos alternando, um domingo de manhã, outro domingo à noite. Próximo domingo será à noite. Só que essa semana eu fiquei triste com isto, né? Porque novamente está crescendo o número de pessoas internadas, de pessoas infectadas aqui na nossa cidade. Novamente. Além de ter estabilizado num patamar altíssimo, né, já voltou a crescer novamente. Então, vamos continuar orando, porque temos que ter sabedoria, né? Temos que ter prudência. Mas os irmãos não se esqueçam, mesmo os que já foram vacinados, quem tomou a primeira e a segunda dose, não significa que você não poderá contrair o vírus. Não há garantia disso e não há garantia de que você vai contrair levemente, quase sem sintomas. São possibilidades, tá? Em muitos casos sim, em alguns casos não. Os cuidados devem ser mantidos por quem já está vacinado. Eu, por exemplo, tomei só a primeira dose, a segunda só em agosto. Mas eu quero continuar tomando todos os cuidados.
tá bom? Vamos continuar nos cuidando, vamos continuar fazendo a nossa parte, porque Deus é fiel em fazer a parte dele. Mas vamos continuar orando nesse sentido, eu tenho orado e pensado, e assim que possível, nós vamos retomar os 2 cultos, assim que possível. Eu sei que os irmãos estão ansiosos, eu estou ansioso por isto, mas tudo tem o seu tempo certo que Deus preparou para nós. Vamos orar. Eu quero pedir que haja uma oração espontânea neste momento. Qualquer irmão ou irmã que sentir o desejo, fale com Deus agora, sinta a alegria de orar neste momento e depois nós vamos terminar cantando. Nós te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Amém. Agradecer por cada vida, Senhor Deus, que está aqui na Tua presença, Senhor. Vidas preciosas, Senhor, para Ti, Senhor Deus. Agradecer ao Senhor Deus pela palavra, Senhor, por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, Senhor, e tem feito realmente efeito em nossas vidas, Pai querido. Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana de tranquilidade, uma semana de paz, Senhor, uma presença, Pai querido. Que o Senhor possa visitar aqueles que não vieram, Senhor Deus, na Tua casa. Nós não sabemos, Senhor, o motivo, mas o Senhor conhece cada coração, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades, Senhor, necessidades espirituais, Senhor, profissionais, em todos os sentidos, Pai querido, que o Senhor possa visitá-los, meu Deus, e que o Senhor esteja continuando tomando conta das nossas vidas, Senhor, administrando as nossas vidas, Senhor Deus, nos dando sabedoria, Senhor, como lidar nesse momento tão difícil, Senhor. Que nós continuemos, Senhor Deus, sendo totalmente dependentes do Senhor. Que realmente o Senhor continue sendo o nosso Deus amoroso, soberano, Senhor Deus. Que nós possamos continuar sob a Tua proteção, Senhor Deus. Obrigada por tudo, Pai querido, por este culto, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando a família do pastor, Senhor Deus, do Teu servo, Senhor, que tem se preocupado em levar a Tua palavra, Senhor Deus, que tem sido através dele que o Senhor tem falado conosco, Senhor, muitas vezes, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando. Eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Pai querido. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos terminar cantando, adorando ao Senhor com mais um hino. Vou repetir, próximo domingo, o nosso culto será às 18 horas. Esperamos vê-los novamente aqui. Que gozo, que bênção, que paz.
preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém? Os irmãos podem se assentar.